Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Finger Food. Nesta aula, nós estaremos aprendendo a fazer um antipasto, mais precisamente a nossa caponata de berinjela. Esse mundo de antipastos e tudo mais, onde nós podemos ter a base de vegetais, nós podemos também ter antipastos à base de laticínios, nós podemos também ter as conservas, enfim, uma infinidade muito grande de opções de antipasto que nós podemos preparar. Neste nosso curso, nós escolhemos o antipasto, na caponata de berinjela, mas que a gente também pode estar utilizando com a abobrinha e também com outros vegetais. Uma preparação simples, saborosa e que está muito presente nos eventos, pela sua praticidade, pela sua facilidade de produção e também porque é um prato, uma preparação que agrada a todos os paladares. A sua versatilidade na montagem de uma mesa, acompanhando de pães e até mesmo como uma guarnição, para servir junto com uma salada, tá certo? Então aqui a gente vai trabalhar com a nossa berinjela, nós vamos trazer uma complexidade de sabores muito bacana para essa nossa caponata, trabalhar com alcaparra, trabalhar com a uva seca, enfim, a uva passa, ou seja, trazer essa riqueza, mas também trazer aí um equilíbrio. Quando a gente trabalha com inúmeros elementos, nós precisamos também buscar esse equilíbrio, ainda mais quando a gente trabalha com o molho de tomate, quando nós trabalhamos com vinagre, trabalhamos aqui também com azeite e também com outros elementos aqui, com outros ingredientes que têm um sabor mais acentuado, tá certo? Então, antes de mais nada, a gente vai, como a gente fez em outras aulas, nosso mise en place aqui já está cortado, já está porcionado, fique tranquilo, porque lá na aba material complementar você terá acesso a todas as fichas técnicas das nossas aulas, com o quantitativo, com o modo de preparo. Qualquer dúvida você pode parar o vídeo, voltar e acompanhar, E se essa dúvida persistir, você também pode acionar tanto eu quanto o professor Pedro lá no chat do canal do Teams, beleza? Bora lá! Bom, agora vamos para os ingredientes para o preparo da nossa caponata de berinjela. É muito importante destacar que para a caponata, nós temos, inclusive na nossa ficha técnica, o corte em cubos, o corte Macedone e também um corte ali Brunoise. Importante destacar que se eu escolher o corte em cubos dos meus vegetais, o ideal é que eu corte os demais vegetais também em cubo, até para ter uma padronização, não só no cozimento, mas também na questão da estética e também na textura. Eu, particularmente, gosto muito mais de trabalhar para a caponata com o julienne, entre aspas, desses vegetais, até pelo cozimento, pela textura, a própria mastigação, ela fica muito mais fácil, tá? E obviamente que ela também consegue incorporar bastante sabor e na hora do cozimento também vai dar uma diferença, tá certo? Então, para a nossa receita, nós temos aqui nossa julienne, nosso bastão de berinjela. Muito importante, enquanto você vai cortando essa berinjela, colocar ela em água para que ela não oxide, tá? Para que ela não escureça, tá certo? Se quiser pode colocar um pouquinho de sal, porém não tem tanta a necessidade. Vamos utilizar também, mantendo o mesmo padrão de corte em bastão, um julienne de cebola, certo? Bom, Roberto falou assim que ele gosta de julienne, porém no salsão, pela sua característica, por ser um vegetal mais fibroso, a gente pode fugir um pouquinho à regra e trabalhar com ele cortado aqui em cubinhos, tá? Para que ele traga sabor, mas que ele não fique com aquela estrutura muito fibrosa, ainda mais no tempo de cozimento que a gente vai ter aqui para o preparo da nossa caponata. Vamos utilizar também uma uva seca, uma uva passa, tá? Posso utilizar uma uva branca, como eu também posso utilizar aqui uma uva tinta. Vamos utilizar um pouquinho de alcaparra, tá certo?
A alcaparra, dependendo da quantidade que você for preparar, é interessante que você passe um pouquinho de água nela para poder tirar o gosto de conserva. Não só a alcaparra, mas outros produtos à base de conserva, o ideal é que você passe um pouquinho de água para tirar um pouco aquele gosto muito forte. Né? Por exemplo, um champignon, né? O champignon ele absorve bastante esse gosto. Então, se você coloca numa mistura, é ideal que você passe um pouquinho de água só para tirar aquele excesso. Vamos utilizar também uma azeitona verde. Posso utilizar uma azeitona picada, como eu também posso utilizar uma azeitona inteira sem caroço, tá? E posso colocar aqui na nossa preparação um pouquinho de açúcar, né? Já a gente vai entender o porquê dessa quantidade aqui de açúcar. Vamos utilizar também, né, nosso orégano fresco, certo? Roberto, mas a folha de orégano tem esse tamanho? Tem esse tamanho sim, depois que a gente desidrata que ela fica pequenininha, que é aquela que a gente compra lá no mercado. Vamos utilizar também molho de tomate, tá? O açúcar ele vai também ajudar a quebrar um pouco da acidez presente nesse molho de tomate. Caso eu utilize um molho de tomate natural, batido, eu posso também reduzir um pouquinho dessa quantidade de açúcar, até porque vai ser um molho bem menos ácido do que esse industrializado. Temos também aqui um pouquinho de vinagre tinto, tá? Posso utilizar outro vinagre que eu tenho em casa? Claro que pode, sem problema nenhum. E por fim, nós temos o azeite extra virgem, tá certo? O azeite extra virgem é importante você sempre trabalhar com uma margem um pouquinho acima. Por quê? A berinjela, ela adora, né, o azeite. Ela vai puxar bastante, ela vai concentrar bastante, ou seja, você vai colocando aos poucos e vai hidratando essa berinjela para que ela possa cozinhar ali sem ressecar demais a nossa caponata. E por fim, nós vamos ter também a pimenta do reino, tá? Sempre que possível, moer essa pimenta na hora, né? Quando a gente compra aquela pimenta em pó, né? Imagina que cada bolinha dessa aqui é uma cápsula de sabor. Quando você quebra, esse sabor ele começa a exalar. E a pimenta que já vem em pó, além da questão, né, de ela poder ter uma outra substância presente ali, ela perde bastante desse aroma. Então, quando a gente moe na hora, né, a gente consegue trazer uma riqueza e uma complexidade de sabores muito bacana dessa pimenta. Beleza? Ingredientes apresentados, vamos para o nosso preparo. Bom, vamos agora para o nosso preparo da caponata. Primeiramente, nós vamos aqui ligar o nosso cooktop e colocar ele numa potência intermediária. É importante você deixar a panela aquecer antes de colocar o óleo e a gordura. No caso da nossa caponata, nós estaremos utilizando aqui o óleo, que é o nosso azeite. Importante destacar também que cada um desses vegetais, eles possuem um tempo de cozimento diferente. Eu gosto de relacionar o preparo de um prato, né, ainda mais quando ele utiliza vários insumos, né, vários ingredientes, como uma linha do tempo, onde no momento final, todos esses vegetais, né, todos esses ingredientes, eles precisam estar no seu cozimento, né, pleno. Tá? Ou seja, dentro desses três elementos que nós iremos iniciar o processo de cozimento, a berinjela, a cebola e o salsão, levando em consideração também o seu formato, nós iremos começar pela berinjela, certo? Então, nossa berinjela cortada em bastões, tá? Colocar um pouquinho aqui de azeite. Lembrando que a nossa caponata, ela gosta bastante, né? Nossa berinjela ela gosta bastante de azeite. E esse barulhinho aqui agrada a qualquer um. O cheiro, infelizmente, não está chegando para vocês, mas eu posso garantir que está muito bom. Tá? Coloco aqui a nossa berinjela. Uma dica que a gente pode utilizar aqui nesse preparo é colocar um pouquinho de sal no início, só para ajudar, para fazer com que essa nossa berinjela ela possa murchar, ela possa desidratar mais rápido e que a gente consiga também cozinhar ela de forma mais tranquila. Deixo refogar. Posso vir dar uma misturada. A caponata ela requer paciência, tá? Um cozimento leve, brando, porque senão, se a gente colocar um calor muito alto,
ela vai acabar queimando e ela não vai cozinhar da forma correta. Então vocês viram a quantidade de azeite que eu coloquei e olha aqui o quanto que ela já puxou, né, da nossa quantidade inicial. Tá? Deixo ela diminuir um pouco de volume, tá? Não é um processo tão rápido, tá? Por isso que eu coloquei um pouquinho de sal, para que a gente consiga desidratar ela e que dê espaço e volume para que a gente possa colocar os demais vegetais. Bom, no caso aqui a nossa berinjela, não só a polpa, que ela é um pouco mais macia, mas principalmente a casca da berinjela, ela é um pouquinho mais firme, ela é um pouquinho mais tenra. Por conta disso que a gente iniciou o cozimento da nossa caponata pela própria berinjela, tá? Coloco mais sal, coloco mais pimenta agora ou deixo para o final? Eis a questão. Bom, independentemente do preparo, o ideal é que a gente coloque ou sal, ou a pimenta, ou os temperos, mas para a etapa final do processo. Por quê? Bom, se eu estou cozinhando, se eu estou apurando, ou se eu tenho um líquido e esse líquido ele também vai reduzir, se eu coloco o tempero, eu estarei colocando o tempero, estarei provando em uma concentração. No final do cozimento, ele pode diminuir 1/3, pode diminuir 1/4, pode diminuir até a metade do volume. E a concentração que eu utilizei para temperar já não é mais a mesma. Então o interessante é que no final do processo de cozimento, ou seja, quando você não vai, né, cozinhar por muito mais tempo, quando você não vai alterar a quantidade de líquido presente no caldo, no molho ou no alimento, você possa ali temperar essa nossa preparação. E olha aqui como ela já deu uma murchada, né, com a ajuda do nosso sal. E aqui a gente pode colocar já a nossa cebola em julienne, tá? Pode deixar ela um pouquinho solta. Trazer aí um sabor bem bacana. Bom, existem algumas pessoas que gostam de, no preparo dessa caponata, inclusive eu, de caramelizar essa cebola, tá? Por quê? Quando a gente carameliza, né, quando a gente traz os açúcares da cebola, né, traz aquele processo de cozimento, de caramelização, traz uma doçura que equilibra bastante aqui na nossa caponata. Ou seja, não só a utilização de ingredientes, mas também o modo de preparo, de como eu faço, né, aquele meu vegetal, aquela minha carne, também pode agregar sabor no final. E eu sou um grande fã da caramelização da cebola, para que você traga essa doçura e esse equilíbrio na preparação, tá certo? Misturo um pouco aqui, ainda tenho um pouquinho de água, né, proveniente aqui do cozimento da nossa berinjela, mas já já ela vai começar a dar uma secada. Quando ela começar a secar, é o momento que a gente vai colocar um pouquinho mais de azeite, certo? Se eu quiser, eu posso aumentar um pouquinho aqui a potência do nosso cooktop, tá? Uma coisa importante também de se destacar é que a caponata eu posso fazer tanto ela no fogo, como eu posso fazer ela também no forno. Qual é a diferença? Bom, no fogão, tá, a gente consegue trazer uma caponata um pouco mais corada, um pouco mais dourada. No forno, normalmente, esse preparo ele vai ficar com uma coloração mais opaca, tá? Justamente por conta do vapor, do cozimento e também, né, algumas pessoas elas acabam utilizando o papel alumínio no preparo do forno. Quando você retira no final do processo, você tem ali uma caponata, uma coloração bem feia, uma coloração mais opaca e tudo mais. Uma das dicas que você pode adotar numa caponata preparada ao forno é, no final do processo de cozimento, você tirar o papel alumínio e aumentar um pouco a temperatura do seu forno até ali 190 a 200 graus. Para quê? Para dar uma corada, aproveitar a quantidade de azeite presente ali na sua forma e vai trazer também uma cor para a sua caponata. Até porque a caponata, por si só, já traz aquela complexidade de cores, muito bonita, e se a gente tem ali uma caponata feia, xoxa, né, as pessoas vão olhar, né, aquele ditado que primeiro a gente come com os olhos, ali não vai fazer muito sentido.
tá certo? Então é só uma dica para quem for preparar essa caponata ao forno. Enquanto eu falo, a nossa mistura aqui já vai dando uma secada, tá certo? Já deu uma leve, quebrada, uma leve murchada na nossa berinjela, a nossa cebola também. E agora a gente vai entrar com o nosso salsão cortado aqui em cubos pequenos, tá? Olha ela aqui querendo já secar. Começou a querer secar, eu venho e coloco aqui mais um pouquinho de azeite. Azeite para caponata nunca é demais, tá? Durante o processo de cozimento e também na entrada dos demais ingredientes, nós podemos ir colocando aqui e ajustando. Essa receita de caponata, além do líquido, no caso aqui o nosso azeite, eu vou utilizar também o molho de tomate e vou utilizar o vinagre. Então eu preciso equilibrar para que essa caponata ela acabe não ficando muito líquida, tá? Então eu vou só controlando e vou ajustando aqui o nosso preparo. Tem os 3 ingredientes aqui, a berinjela, a cebola e o nosso salsão. Posso diminuir um pouquinho e deixar cozinhar lentamente e ir colocando o azeite conforme essa nossa mistura for pedindo um pouco mais. Então a partir desse momento a gente vai deixar cozinhar, vai deixar amolecer esses vegetais e aí a gente vai entrar com os demais ingredientes da nossa receita. Bom, então nós temos aqui nossa berinjela, nossa cebola e também o nosso salsão, que já começaram a dar uma bela caramelizada, tá? Temos aqui uma cor bem bacana e agora a gente vai acrescentar os demais ingredientes. A nossa uva passa, a nossa azeitona. Posso usar azeitona preta? Posso usar azeitona preta sem problema nenhum. A nossa alcaparra e vamos misturar aqui um pouco para também cozinhar junto e também agregar sabor a essa mistura. Às vezes a gente coloca só no final e ela não dá, não traz aqui uma contribuição bacana para a nossa preparação, para a nossa caponata. E olha como ela já está ficando bonita. Ela, ao mesmo tempo que ela cozinha nesse azeite, ela também dá uma corada, dá uma dourada e nós temos aqui uma textura, e não só uma coloração, mas também muito bacana aqui. Por fim, nesse primeiro momento, nós iremos colocar o molho de tomate. Posso utilizar o extrato de tomate? Posso, mas eu tenho que tomar bastante cuidado por conta da sua acidez presente. Com muito cuidado, mexendo aqui, para que não respingue aí no avental e no uniforme de vocês, tá? Incorpora aqui um pouco mais. Então nós temos aqui uma proporção bem bacana do molho e também do azeite aqui presente na nossa caponata. Vamos deixar cozinhar por mais ou menos aqui uns 5 minutinhos. Lembrando que agora, além de agregar o sabor dos ingredientes que nós acabamos de colocar, nós também precisamos só finalizar o cozimento da parte mais rígida que aqui nós temos presente, que é a casca da nossa berinjela. Bom, finalizado
mais 5 minutinhos de cozimento já com a nossa alcaparra, uva passa e também o molho de tomate. Ela vai chegar nessa textura, próximo já ali da finalização. Bom, antes de finalizar essa caponata, nós ainda vamos acrescentar mais 2 ingredientes. Só que esses 2 ingredientes nós vamos acrescentá-los à parte, tá? Vamos trocar aqui e inverter. Fogo, no caso aqui nossa potência baixa, e nós iremos adicionar o nosso vinagre tinto juntamente com o açúcar. Por que a gente não acrescenta direto ali na nossa mistura? Bom, primeiro, aqui a gente vai trazer uma caramelização, tá, deste açúcar com o vinagre, algo que não seria tão possível se a gente colocasse diretamente ali na nossa panela. Posso aumentar um pouquinho a potência e nós iremos trazer aqui um sabor que traz um pouco um gostinho de conserva. Acredito que vocês já tenham consumido aquela conservinha de pepino, sunomomo, Quem gosta de comida japonesa, então ela vai trazer essa acidez, mas a doçura ao mesmo tempo. E isso a gente só consegue fazer, preparando ela à parte, trazendo esse ponto, essa textura e depois acrescentando ali na nossa caponata. Deixa diluir bem esse açúcar aqui no vinagre antes de colocar na nossa mistura da caponata. Bom, chegamos numa textura de calda. Obviamente a gente não vai deixar virar um caramelo, tá? Deu uma engrossada de leve, já é o suficiente. Vamos voltar a nossa panela da caponata e vamos acrescentar um pouco dessa mistura. Uma sugestão que eu dou para vocês é que mesmo que na ficha técnica ela peça aquela quantidade, experimente, verifica se está do seu agrado. Às vezes alguns ingredientes eles podem ter passado um pouco do ponto, podem ter ficado um pouquinho mais doce, um pouquinho mais ácido. Então a minha dica que eu dou para vocês é sempre, coloquem num ponto a menos, porque se você precisar acrescentar um pouquinho mais, você consegue. Agora, se você precisar corrigir, já fica um pouco mais complicado, tá? Mistura um pouquinho, acrescento, agora que parou de levantar, de borbulhar, olha como é que ela fica com uma textura muito bacana, essa calda. E por fim, nós iremos acrescentar nossa folha de orégano fresco, a pimentinha do reino moída na hora e um pouquinho mais de sal. Posso utilizar outra erva além do orégano fresco? Posso utilizar o manjericão fresco, posso utilizar um tomilho fresco, posso utilizar um alecrim fresco também. Posso utilizar sálvia? Posso utilizar sálvia também, posso utilizar salsa, ou seja, você tem várias opções aqui. Cuidado com algumas ervas que têm um sabor mais forte, como por exemplo o alecrim, na dosagem, às vezes você pode colocar um pouco demais e ficar com um sabor muito forte, muito presente do alecrim. Então, sempre tome cuidado, levando em consideração ali, o sabor, a potência que cada uma dessas ervas elas podem ter. Posso combinar ervas? Posso também, sem problemas nenhum. Logicamente, lembrando ali que a gente consegue fazer um casamento e uma harmonia entre as ervas. E por fim, nossa caponata, tá? Ela está finalizada. Uma textura que ela se manteve, ela não é aquela caponata que desmancha, mas também ela permanece ali com os nossos vegetais, cortados aqui em julienne, as tiras, mas ao mesmo tempo cozida, bem suculenta e bem saborosa. Caponata finalizada, agora nós iremos colocar no recipiente para poder resfriar. Podemos servir ela quente? Podemos, mas não é muito usual. Então vamos colocar em potes, em travessas,
para deixá-las resfriar. Maravilha. Uma última dica que eu dou para vocês é que quando nós resfriamos o alimento, isso também serve para algumas bebidas, essa baixa temperatura ela pode mascarar, ela pode influenciar alguns temperos, como por exemplo o sal. Então antes de você fazer o serviço, experimente um pouquinho para ver se o sal e a pimenta ela está de acordo já com a nossa caponata fria. E como eu falei de bebida, obviamente o professor Pedro falou lá na primeira aula que nós teríamos algumas surpresas. E para trazer essa surpresa, eu vou chamar o meu amigo Marcos Roberto, sommelier de cerveja do Senac Campinas, para dar uma dica de harmonização aqui para essa nossa caponata. Marcão, por gentileza. E aí pessoal, tudo bem? É um prazer ter sido convidado pelos professores Pedro e Roberto exatamente para trazer aqui, falar alguma coisa em relação à cerveja. Então eu sou Marcos Santos, sou docente aqui da área do curso de sommelier de cerveja e também do curso de degustação, serviço, do curso de cervejas. E eu trouxe aqui duas coisas para vocês. Quando a gente pega e fala de harmonização, tem algumas características. Eu acho que o melhor para trabalhar aqui em relação à caponata é trazer um pouquinho esse lado da caramelização, né, que o Roberto foi falando, que ele estava fazendo com a cebola. Então eu trouxe duas opções de estilos. E trouxe também dois rótulos de cada um desses estilos aí, tá? Exatamente para pelo menos ter um norte para vocês. Bem, ó, Roberto, eu vou pegar primeiro aqui exatamente o estilo Bock. E daí o estilo Bock, ele é da escola alemã, ele tem a cor dele é um pouquinho marrom, então pega essa linha do que a gente está falando de ter a caramelização e tudo mais. E nesse caso aqui é um rótulo da Teresópolis, mas independente, você procura o estilo Bock para você poder fazer essa harmonização aí, tá bom? E uma coisa que a caponata ela traz, uma dificuldade na harmonização, é a quantidade de óleo presente, o azeite. Sim, ela é bem condimentada, ela é bem temperada, ou seja, para você chegar e fazer uma harmonização é um pouco mais complicado, não é, Marcos? Isso até, inclusive, é um ponto que às vezes as pessoas acham que porque tem muita informação solta, né? Parece que, assim, que é genérico as harmonizações, mas na verdade não. Você tem que pegar e entender um pouquinho dos sabores, né? Para você poder trazer uma boa experiência para quem está provando. Então, perfeito o que você falou. Eu tenho exatamente essa pegada de muito azeite e tudo mais. E trazer pelo menos mais uma opção aqui é uma Belgian Double. Nesse caso é da Westmalle, que também da mesma forma talvez até melhor, porque nesse caso, como até você salientou, dessa oleosidade, né, que de certa forma traz uma untuosidade do preparo, né, e daí nesse caso ela é mais alcoólica, ela tem até um leve toque tendendo para o vínico, e também ela tem um lado mais avermelhado para marrom, que vai casar muito bem com esse belíssimo prato que está aqui. Muito bacana, já já você vai experimentar. E é importante salientar que hoje o profissional moderno de cozinha, ele precisa não só saber do conceito, da prática, da técnica de cozinha, mas também relacionado à gestão e, Marcão, precisa também saber os princípios básicos de harmonização entre alimentos e bebidas. Como eu falo, não precisa ser um expert, mas ele precisa pelo menos saber esses conceitos básicos, não só de cerveja, né, de vinhos, dos destilados, café, né, e todas essas áreas, né, das bebidas no qual eu acabei de mencionar, você pode encontrar no Senac Campinas cursos relacionados na área, como sommelier de cerveja, sommelier de vinho, barista, enfim. É importante que o profissional ele consiga fazer a harmonização, composição de cardápios, e isso ele precisa, né, estudar, ter o conhecimento, ter a base. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e fique ligado aí nas próximas aulas desse nosso curso de Finger Food. Um grande abraço e muito obrigado, Marcos. Abraço, pessoal. Fiquem bem e aproveitem.